Sim, nós queremos que o Senhor permaneça. Nós queremos que o Senhor fique. O nosso clamor é o clamor dos discípulos. Fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Não nos deixe, Senhor. Fique, Senhor, ainda que um pouquinho, fique aqui conosco. Nós precisamos do Senhor. Amém? Boa noite. Graça e paz. Paz do Senhor. Paz seja convosco. Amém. Todo mundo satisfeito. Já aqui que tem umas águas superiores aqui descendo aqui. Fontes superiores. Querido, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muita gente bonita aqui. Posso falar isso porque eu não estou enxergando ninguém. Sou míope. Mas estou muito feliz de estar aqui pela não sei qual vez. Perdi as contas. E fui muito bem recebido na casa do Edmar e da Chay. Certo? E minha carne está muito alimentada. Mas o meu espírito está faminto. Tem alguém faminto aqui por Deus nessa noite? Amém. Então nós vamos comer do pão e beber do vinho do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia, livro de Josué. Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Tá? Josué capítulo 4. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco a outra banda e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Versículo 5. E disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Levantou Josué 12 pedras no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto. E ali estão até o dia de hoje. Versículo 11. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Até aí. Eu não sei se você conhece uma história dessa, mas antes de contar para você, eu quero te dizer que
Jesus veio para nos salvar, amém? Sim ou não? Veio para nos salvar de nós mesmos. Veio para nos salvar daquilo que nós podemos fazer com a gente, nós podemos fazer conosco, aquilo que o homem pode fazer consigo mesmo. Porque a única pessoa que pode te lançar a um abismo não é um contexto social, não é um meio ao qual você está inserido. A pessoa que pode te lançar ao abismo profundo é você mesmo. A sua responsabilidade humana, a sua vontade, o seu ato volitivo de fazer ou não fazer, podem te lançar ao fracasso ou ao sucesso. Então, quando Jesus vem, e Jesus é o Filho de Deus, e Ele é Deus encarnado em um homem, 100% homem, 100% Deus, Ele vem para buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido era o próprio homem. Saiu do seu propósito e começou a caminhar para a morte, não caminhar para a vida, e trouxe luz para as trevas. Então o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então Jesus vem para nos dar direcionamento, e isso não surge de uma ideia que Deus está então olhando desde o céu, vendo o mundo corrompido, o mundo entregue às paixões, aos desejos, e Deus não tem uma ideia, uma solução mágica para sanar os problemas do mundo. Deus não está numa reunião com os anjos pensando: o que será que eu posso fazer para resolver esse problema que eles criaram entre eles. Diz a palavra que o Senhor, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e que as coisas estão feitas antes da fundação desse mundo. E o plano de salvação de Deus, o projeto de salvação de Deus é o Cordeiro de Deus, e ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então Deus não está vendo uma circunstância, algo que deu errado, e tendo que se ajeitar a essa circunstância. Deus está simplesmente executando aquilo que estava dentro dele. Amém? Deus está trazendo à existência algo que estava eternamente arquitetado na eternidade. O que isso tem a ver com Josué? Quem já ouviu falar do Rio Jordão aqui? Quem já viu lá? Só vai para Israel, né? Eu quero ir também batizar lá no Rio Jordão de novo, mergulhar. Não quero só batizar não, depois que eu baixar lá e me batizar de novo, aceitei, estou nadando aqui com ele e vou embora, de braçada, vou boiar um pouquinho lá. Um rio barrento, né? Um rio com aparência de sujo. O nosso linguajar aqui, quem mora em Cariacica e Vila Velha conhece muito bem valão. Então o Rio Jordão é um rio marinho, tipo uma marginal Tietê, que são águas barrentas, águas que estão em movimento, então são águas barrentas. Josué está tendo um direcionamento da parte de Deus, para que ele dê ordem a cada homem, de que cada homem pegue uma pedra no meio do rio. Porque naquele momento, aquela cena que está acontecendo ali, os sacerdotes estão no meio do rio, com a Arca da Aliança. Todos sabem aqui, a maioria, o que é a Arca da Aliança, o que simbolizava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Eles estão no meio do rio, e o rio se abriu porque eles estavam com a arca no meio do rio. A presença de Deus abriu aquele rio, e Josué diz assim, ó, o Senhor diz a Josué: Josué, eu estou te dando uma ordem, você pega 12 homens, cada homem de uma tribo, dos 12 filhos de Israel, e cada um vai pegar uma pedra, ou seja, uma pedra grande, colocar nos ombros, porque se fosse uma pedrinha pequena eles poderiam pegar nas mãos, colocar nos bolsos. Não, uma pedra grande, coloquem nos ombros, retirem essa pedra do meio do rio e façam um memorial no alojamento de vocês. Aonde vocês estão estabelecidos, vocês vão pegar uma pedra de dentro do rio e vão fazer um memorial. Ou seja, vão fazer um monumento. Façam um monumento para que vocês olhem para aquelas pedras ali, aquelas 12 pedras juntas, e se lembrem do quê? De que o Deus de Israel
fez abrir o Jordão com a presença dele. A arca esteve no meio do rio e então o rio se abriu. Então vocês vão fazer esse memorial para quê? Para quando os filhos de vocês perguntarem o que significam essas pedras, para que não caia no esquecimento, para que não venha acontecer um espírito de ingratidão, para que vocês possam olhar para aquelas pedras e lembrar que o Deus de Israel abriu o rio para vocês passarem. Façam isso. Josué recebe essa palavra e executa da forma que o Senhor ordenou. Depois Josué recebe uma ordem do Senhor e diz assim: vai também no meio do rio, pega 12 pedras e coloca no rio. Faz também ali um monumento. O Senhor disse para Josué: olha, eu quero 12 homens com 12 pedras, e eles vão fazer um monumento para o povo ver. Mas para que Deus mandou Josué pegar 12 pedras, na hora que o rio estava aberto, na hora que eles estavam passando a seco, eles passaram com pés a seco pela água? Para que Deus mandou Josué colocar 12 pedras ali e depois o rio se fechou, sendo que ninguém ia ver aquelas pedras? Para que Deus falou para Josué fazer algo que ninguém ia ver o resultado daquilo? Por que será que Deus falou com Josué assim: pega 12 pedras você sozinho, faz um monumento no meio do rio? Versículo 9: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés do sacerdote, onde eles estavam posicionados, os sacerdotes que levavam a arca, e elas estão ali até hoje, porque o rio não abriu de novo, abriu? Alguém tirou as pedras de lá? Não tem registro. O profeta depois tocou com a capa, certo? E riu. Mas alguém tirou as pedras? Não existe registro. O Senhor falou para Josué: Josué, pega 12 pedras você, coloca lá. Aquelas que eles colocaram lá é um memorial. É simplesmente para que eles olhem para lá e não esqueçam que eu fiz vocês passar aqui. Mas e as 12 que ficaram dentro do rio? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Existem duas coisas, duas definições para a palavra, né? Uma é logos e a outra é rema. Logos é a palavra escrita, que nós precisamos ter o entendimento daquilo que está escrito. E o rema é aquilo que é a palavra viva, a palavra revelada. Para que eu tenha a palavra revelada, eu preciso saber o que está escrito. Ou seja, para que eu tenha o rema, eu preciso ter o logos. Para que eu tenha a revelação do Espírito, eu preciso saber o que está contido no escrito da palavra. Porque o Espírito não vai revelar nada que está fora do que está escrito. Josué coloca 12 pedras no Rio Jordão. Eu fico pensando que a cena deve ser assim: olha, o Senhor falou com a gente que é para colocar 12 fora, e os homens estão lá assim, maluco, quer aparecer, né? Mais que todo mundo, aí vai pegar as pedrinhas dele, ou está menosprezando o nosso trabalho. A gente tirou 12 pedras de lá e fez aqui, ele está pegando 12 pedras de lá e botando perto, não sei aonde, está botando lá no rio. Depois o rio fecha. Para que ele fez isso? Ninguém entende nada. Ninguém entende o porquê Josué fez aquilo. Ninguém entende aquela preparação, aquele monumento que ele estava construindo. Mas sabe o Rio Jordão, esse rio? Vamos lembrar? No mesmo rio em que Josué colocou as 12 pedras e preparou um monumento que eu vou chamar de altar. No mesmo rio, os homens estão trabalhando, retirando vigas, e o que acontece? O machado, não é o Daniel Machado não, só o machado, esse trocadilho é péssimo. O machado, a parte de ferro, afunda. Aí o que o homem fala assim: ai, era emprestado. Aí o profeta faz o quê? Pega um pedaço de pau, joga no Jordão, e o machado flutua. A Bíblia é coisa de doido, né? Se acreditar nisso aqui, a gente é muito maluco. O nego aí usando bala, cocaína, maconha, achando que está ficando doido. A gente está lendo isso aqui, o Espírito vem, loucura acreditar nisso, e a gente crê piamente nisso. Piamente.
Como diz o pastor Anderson Silva, a Bíblia é tão fiel que eu acredito até na capa dela. Nesse mesmo rio onde Josué preparou 12 pedras, os homens estão trabalhando, a parte de ferro do machado afunda, era emprestado, o profeta pega, joga um pedaço de pau, o machado flutua, ele pega de volta. Passa mais um tempinho, nesse mesmo rio, um homem muito poderoso, chamado do exército, aquele com lepra, Naamã, deve ter chegado com a sua farda, com a sua roupa de sultão, de sheik, todo posudo para falar com o rei manda ele falar com o profeta não atende ele, manda ele aonde? No Rio Jordão. Chega no Rio Jordão, ele olha e fala assim: eu vou mergulhar aqui, lá na minha terra tem rios muito melhores, Abana e Farpar, rios de águas cristalinas, eu vou entrar aqui. Os homens do exército devem ter falado assim: Naamã, já viajamos até aqui, meu filho, dá um mergulho aí, se curar bem, se não curar, amém, pelo menos você se refresca. Mas o problema de Naamã não era mergulhar no rio, o problema de Naamã era despir da farda, da roupa, do cargo, do status dele de general, e mostrar para aqueles que não eram da casa dele a lepra, a verdade de quem ele era. O problema de Naamã não era mergulhar naquele rio sujo. O problema de Naamã é que só a esposa dele e a menina que trabalhava na casa é que sabia o quão podre ele era por dentro. Então, na hora que ele está de frente do exército dele, dos homens, é a guerra do ego inflado. Agora eu vou ter que mostrar a minha fraqueza? Quantas vezes nós temos problemas em demonstrar a nossa fraqueza, demonstrar o quanto nós somos vulneráveis, e a gente bota desculpa o quê? No rio. O rio está sujo, o rio é imundo, esse rio não serve. Quantas vezes nós falamos que a igreja é assim: essa igreja é suja, essa igreja tem problema, essa igreja não serve. É porque você está com medo de mostrar quão vulnerável você é, rasgar a roupa e mostrar assim: essa é a minha lepra. Por mais que o rio está sujo, 7 mergulhos, 7 banhos e a sua lepra vai ser sarada. A igreja está suja, a igreja está pecado, mas é aqui que a água está movimentando o barro, por isso que a água é barrenta. É aqui que a água está trazendo o barro para cima, em constante movimento. É esse mesmo rio que Josué colocou 12 pedras. Sabe, queridos, o Senhor, Ele é mestre em nos surpreender na palavra dEle. O Senhor é mestre em preparar as coisas tudo perfeito. Eu fico às vezes chocado, perplexo, como que homens que escreveram no Velho Testamento e nunca se encontraram com outros homens, casam a mesma coisa que eles estão escrevendo. Como que o Espírito Santo de Deus, ele é perfeito. Dá uma pausa no Rio Jordão. Amém? Todo mundo entendeu os 3 exemplos do Jordão? Volta um pouquinho lá no começo em Gênesis. O Senhor vai chamar Abraão e pede a Abraão uma coisa. Que coisa que ele pede a Abraão? Isaac. Ele pede Isaac a Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você mate Isaac. Pega o seu filho que você ama, leva para o Monte Moriá, sacrifica ele. Abraão obedece o Senhor, pega Isaac, começam a subir o monte. Diz a palavra que ele falou com os homens assim: olha, nós vamos adorar o Senhor e retornaremos, não retornarei. Nós vamos voltar. Chega lá, prepara o altar. Isaac fala uma coisa para Abraão, dizendo assim: pai, imagina Isaac falando assim: papai, está pronto aqui, as pedras estão no lugar, o altar está preparado, tem a lenha, tem o cutelo, a ferramenta para matar o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Abraão responde o quê? Deus proverá para si o cordeiro. Aí ele coloca Isaac em cima do altar e vai matar Isaac como sacrifício ao Senhor. Há uma voz desde o céu que diz o quê? Abraão, Abraão, não faça nenhum mal a Isaac, não mate seu filho. Aí quando ele vira para trás, tem o que preso no arbusto? O quê? Não tem um cordeiro.
tem um carneiro. Não tem um cordeiro, tem um carneiro. E o carneiro e o cordeiro são animais com fases diferentes. O cordeiro é o bebê, 1 ano de vida, sem mácula, dependente, precisa de cuidado. O carneiro não, ele já andou bastante. O chifre dele já tinha crescido, por isso que ele estava preso no meio dos arbustos. Diz a palavra que ele olhou para trás e viu um carneiro preso no chifre. Ele não viu um cordeiro. Mas o que Abraão respondeu para Isaac? Deus proverá para si o cordeiro, não para Abraão. Deus proverá para si o cordeiro, sacrifício para ele, não para Abraão. Deus não precisava substituir o sacrifício de Abraão, ou colocar um animal no sacrifício de Abraão. Ele sacrificou ali porque é o que apareceu. Deus vai prover para si, Deus não proveu para Abraão. Essa é a resposta de Abraão para Isaac. Abraão, eu falei com o Edmar hoje, Abraão subiu para matar Isaac, mas quem morreu foi Abraão, que ele matou o eu dele, aquilo que Naamã não estava conseguindo fazer lá. Abraão, quando foi sacrificar, quando ele obedece a palavra, ele não está matando Isaac, ele está matando Abraão. O sacrifício que nós temos para fazer é só esse, porque Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Mas fica um eco, fica uma vacância de milhares e milhares de anos na palavra. Onde está o cordeiro? E eu orando sobre essa palavra tem queimado no meu coração tem 3 semanas. E hoje foi falado aqui do cordeiro, umas 3 vezes eu escutei. E esse eco, ele paira pela Bíblia. Onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro para ser sacrificado? Cadê o cordeiro? Passa o tempo, Josué vem, coloca as pedras, 12 pedras no meio do Rio Jordão. Passa um tempo, o machado vem, cai, o profeta faz levantar o machado. Passa o tempo, no mesmo Jordão, Naamã está com as suas feridas, as suas doenças, as suas chagas, a sua lepra. Ele entra no Jordão, 7 banhos no Jordão, ele se banhou 7 vezes, e ele levanta com a pele como de um bebê, levanta sarado. Passa o tempo, há um homem, depois do silêncio bíblico, como uma voz que clama no deserto, e esse homem é João Batista. Diz a palavra que ele está pregando, sabe aonde? Meu Deus, na beira do Jordão. Na beira do Jordão, João Batista está pregando um evangelho doce, amoroso, suave, tranquilo e favorável, dizendo assim, numa sutileza: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na beira do Jordão ele está pregando, e vinham pessoas de todos os cantos, e ele está pregando ali. Porque a nossa geração está com um problema sério de confundir amor com meiguice, com fofura, com ternura. Esse mundo precisa de mais amor. Esse mundo está assim porque precisa de mais amor. Mas não é o amor que nós estamos acostumados a falar. Esse amor de Deus é amor, Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Um dos atributos de Deus é ser um Deus amoroso. Mas foi o amor de Deus que pegou e fez, sabe o que? Pegou Adão e Eva, tirou do paraíso e lançou para fora, para poupá-los de serem pecadores eternos. Foi o amor de Deus que pegou o filho dele, jogou na cruz do Calvário, esbofeteado, cuspido. Foi o amor de Deus que fez isso. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor de Deus, ele é terrível, porque ele passa por cima de qualquer projeto do homem, mas nunca passa por cima da palavra dele. Nunca, nunca, nunca. O amor de Deus não falha. Quando a palavra vai dizer assim, que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Alguém pergunta, alguém aqui que é casado? Levanta a mão, sem ser os meus amigos aqui da frente, para eu poupá-los. O amor, querido, meu amigo aqui também, o amor tudo espera. O amor eros, de homem e mulher, tudo espera. A mulher não espera nem o homem não espera nem a mulher acabar de se arrumar.
tudo sofre. Hoje os casamentos acabam porque eles começam a entrar numa crise financeira, ou porque ela procurou num homem um pai que ela não teve, e ela não achou essa paternidade em Deus ainda, e o casamento vai se deteriorando, porque ela acha que o amor que está sendo falado ali é esse amor, esse contato, esse afeto, e não é. O evangelho não é meiguice, o evangelho não é afeto, o evangelho não é isso. O amor de Deus, ele é tenebroso, ele é terrível. Foi o amor de Deus que fez a criação se voltar, o véu rasgar de alto a baixo, a terra tremer, os mortos levantarem junto com Jesus. Foi o amor de Deus que estremeceu a criação. O amor não é, vem aqui que eu vou passar a mãozinha na sua cabeça. O amor não é, estejam todos como querem, não. É Ele aceita todos como são, como estão. Mas se você corresponde a esse amor, você é transformado de glória em glória. Ah, Espírito Santo. João Batista está pregando esse tipo de evangelho na beira do Jordão. O Jordão que Josué colocou 12 pedras, o machado caiu, Naamã foi curado da lepra. Como se não bastasse, esse mesmo Jordão, aonde os homens que estão ali, as pedras foram colocadas, por quê? Porque foi aberto um caminho que eles passaram a seco ali. Esse caminho foi aberto por quê? Porque a arca estava no meio do Jordão. Se a arca estava lá, o caminho estava aberto. A arca estava no Jordão, o caminho estava aberto. A capa do profeta toca no Jordão, um caminho se abre. O manto do profeta toca no Jordão, um caminho se abre. João Batista está na beira desse rio, pregando esse evangelho. João Batista vai dizer, Mateus, capítulo 3, abra sua Bíblia. Oh, Espírito Santo de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo eles, muitos dos fariseus, saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras. Que discurso doce. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz fruto, bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem uma pá, e limpará ele, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo. Ah, Espírito Santo. João Batista está na beira do rio pregando. Diz a palavra que quando Jesus está chegando à beira do rio Jordão, João Batista tem uma palavra sobre Jesus. Ele tem uma identificação a dar sobre Jesus. Qual é o clamor que ecoou de Gênesis? De Isaac. Onde está o quê? O cordeiro. Porque o que foi sacrificado foi um carneiro. Onde está o cordeiro? O que Josué fez com as pedras? Colocou 12 pedras. O machado afundou e flutuou. O leproso entrou e foi sarado.
A arca estava no rio, o caminho foi aberto. Quando Jesus está se aproximando, João Batista aponta para ele e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Espera! Ai, Deus! E nesse rio que Jesus está entrando, nesse rio Jordão, e diz a palavra que além do Jordão batizava João Batista, ou seja, mais para o meio do rio, batizava João Batista. E Jesus está entrando e ele quer se batizar. Olha, eu quero me batizar. E ele vai para o rio e João Batista vai batizar quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não lavou o pecado do mundo, ele não mascarou o pecado do mundo, ele arrancou o pecado do mundo, ele tirou o pecado do mundo, ele tomou sobre si. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. E naquele rio, aonde Josué tinha o quê? Colocado 12 pedras, que eu chamei as 12 pedras de altar do Jordão. Naquele rio, o clamor de Isaac vai ter uma resposta. Naquele altar que foi preparado por Josué, naquele altar que Josué preparou e que ninguém viu, ficou debaixo d'água, naquele altar que ficou escondido por anos e por anos, o clamor de Isaac vai ter uma resposta. Onde é que está o Cordeiro? O Cordeiro chega naquele altar que estava preparado, e ele tem uma resposta, está aqui. Como Isaac, você está ouvindo o seu clamor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Existem coisas que o Senhor faz que estão debaixo das águas que nós não vamos ver hoje, ou que alguns vão ver hoje que outros não sabem o porquê. Mas o Senhor, existe um cordeiro preparado, imolado. 1 Pedro capítulo 1 versículo 20. Antes da fundação do mundo havia um cordeiro preparado, ele foi imolado. Por que o machado caiu na água? Porque Deus proveu para si o cordeiro. Aquele monumento, aquele altar que estava preparado, quem veio com o machado para sacrificar o cordeiro foi o próprio Pai. Esse é o amor de Deus, furioso, que pega o machado e mata o seu filho. Diz assim: Abraão, Abraão, não faz isso. Você não precisa matar o seu filho, mas eu vou matar o meu. Você não precisa machucar Isaac, mas eu vou matar o meu filho por você. Espírito. Abraão não faz nenhum mal, Abraão não faz nenhum mal a Isaac. Mas quando Jesus está na cruz, ele não pode dizer a mesma coisa. Não houve uma voz que dissesse ao Senhor: ó Jeová, não faça nenhum mal a Jesus. É por isso que a criação dá as costas. Pai, aqui tem lenha. O altar está pronto, Pai. O cutelo está aqui. O instrumento que nós vamos usar para sacrificar está aqui. Mas o cordeiro está onde? Onde que está o cordeiro? O Senhor manda Josué: prepara um memorial. Os homens preparam um memorial do lado de fora para não esquecerem o que eu fiz. Mas prepara um memorial dentro das águas para que saibam o que eu vou fazer. Hebreus 10, 20 vai dizer assim: que um novo e vivo caminho nos foi aberto. Esse caminho que foi aberto no Jordão estava profetizado, o caminho da cruz. Eles não conheciam aquele caminho do Jordão.
Diz a palavra que era semelhante a quando o Senhor abriu o caminho no Mar Vermelho. Nós não conhecíamos que haveria um caminho sendo aberto pela cruz do Calvário. É um novo. Muitas pessoas já tinham morrido de morte de cruz e nada tinha acontecido. Mas quando Jesus morre na cruz, algo divide a história, antes dele e depois dele. Um novo e vivo. Por que vivo? Porque não ia depender mais do símbolo. Ele ia responder: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Eu sou o alfa e o ômega. Nada mais vai ter um memorial, um monumento para lembrar, nenhum objeto para lembrar, nenhuma circunstância para lembrar. Tudo está nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque as coisas existem e subexistem nele. Tudo vem dele. Isaac, ali está a resposta do seu clamor. Talvez passaram 5.000 anos, eu não sei exato. Mas o cordeiro estava preparado. Deus sempre teve um cordeiro preparado para a humanidade. Sempre. Deus sempre teve um caminho preparado. Todas as vezes que o homem caiu, Deus tinha um caminho preparado. Para cada vez que Pedro negou Jesus, ele teve uma manifestação de misericórdia. Só faltou uma coisa. O que Naamã tem a ver com isso? Naamã entrou com as chagas dele, com a lepra dele, com a doença dele. Se ele está entrando no Jordão, ele está sendo batizado no Jordão, sacrificado no Jordão, qual que é a palavra que Deus diz? Ele responde: eis aqui o meu filho amado. Ou seja, esse mesmo é a confirmação do céu. E quando ele sai daquelas águas batismais, ele não sai uma nova criatura, porque ele é a criatura, ele é o Criador. E quando ele sai daquelas mesmas águas que Naamã havia deixado ali toda a sua lepra, toda a sua doença, é porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tornou-se tudo aquilo de ruim, ele trouxe nele. Ele levou sobre si, ele pegou para ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Acredito eu, talvez você já ouviu isso também, quando Jesus estava na via dolorosa e o sangue escorrendo pelo seu corpo, eu acredito que as marcas dos pés ficavam no chão, nas ruas de pedra, e as pessoas enfermas que vinham e pisavam ali nas pegadas do sangue de Jesus, ou que pegavam o sangue de Jesus, respingava naquelas pessoas, elas eram curadas. Tamanha era o poder do Senhor, tamanho é o poder do Senhor, para que se cumpra a palavra pelas suas pisaduras. Eu acredito piamente nisso, que as pessoas que vinham após ele e tocavam naquelas pegadas, elas eram curadas, simbolizando que aqueles que estão após de Jesus têm as suas chagas, as suas doenças saradas, os seus traumas lançados fora. O altar está pronto. O altar tem as pedras, tem a lenha, tem o cordeiro, tem o cutelo. Só falta uma coisa para o sacrifício ser perfeito. Qual que era a resposta de Deus para o sacrifício? O fogo. O fogo é a resposta da aprovação de Deus. Faltava o fogo. João está batizando Jesus
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está ali no altar, que está no Jordão, onde tira nossas chagas, e aquilo que desce sobre o Senhor Jesus é uma pomba do Espírito Santo, que é a tipificação do fogo do Espírito no meio da igreja. A palavra do Senhor era a confirmação, mas a pomba era dizendo assim: ei, o meu sacrifício é um sacrifício completo. O altar está pronto, o cordeiro está aqui, eu estou sacrificando, mas também tem fogo, para que não haja dúvidas de que Jesus é o sacrifício vivo, é o único. Quando Jesus chama os discípulos na Santa Ceia e lava os pés dos discípulos, é porque ele sabia que todos eles morreriam depois, mas ele, sendo o sumo sacerdote, não podia ser lavado. O sumo sacerdote não podia se lavar os pés, mas ele lavou os pés deles porque eles não seriam oferecidos como sacrifício, mas como holocausto. O sacrifício é só ele. Estou lavando vocês, que vocês vão ser holocausto, mas sacrifício sou eu. Eu sou o sacrifício vivo, para que ninguém depois viesse a fazer: esse aqui é Jesus. De tão parecidos que eles eram, tão poderosa era a mensagem que eles carregavam, ninguém dizer que eles eram Cristo. Deus sempre tem um cordeiro preparado. Essa é a nossa história. Aquilo que o Senhor preparou por nossa causa, mas ainda assim não é sobre nós, também é sobre Ele. As pedras estão no Jordão. O cordeiro não está mais desaparecido. Não existe mais um silêncio. Quero dizer para você que não existe mais um silêncio dos seus questionamentos também, porque há um cordeiro preparado. Não existe mais o silêncio de um clamor pela eternidade, porque há uma provisão para aquilo que o Senhor tem para fazer. Sabe, o silêncio ele pode ser às vezes perturbador, mas você pode ter certeza, o cumprimento do propósito de Deus já está pronto. Se Deus dá a visão, Ele dá a provisão, aquilo que te impulsiona a visão e te capacita a percorrer por essa visão. Poderia vir aqui, hoje eu falo para jovens, mais jovens adultos, pelo que eu estou vendo aqui, falar que uma palavra contra os seus anseios, contra sua ansiedade, sua depressão, seus fracassos financeiros já no começo do ano, seus relacionamentos conturbados, sua família desestruturada, ou seus pais longe da fé que você segue. Mas eu prefiro te dizer que esse cordeiro, em Apocalipse, ele é visto novamente. E João, quando viu, chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos. Abre sua Bíblia para a gente acabar aqui. Ele vai ver de novo esse cordeiro, por várias e várias vezes, mas esse cordeiro que nós estamos falando, que Isaac está clamando, é o cordeiro que é ressurreto, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E isso não é uma fábula, isso não é um conto de fadas, isso é a verdade. E olhei, versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos,
e era o número deles de milhões e milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e força para todos sempre. Ao Cordeiro, esse Jesus ressurreto, a Ele seja a honra, a glória. É esse evangelho que nós estamos pregando, o Cordeiro que foi morto e agora ruge como leão. Não é o evangelho da chave, da porta, da levanta a mão, abaixa, senta, corre, pula, não. É o evangelho da ressurreição e da morte dos homens. É esse o evangelho. E se vier outro dizendo outro evangelho, seja anátema, maranata, porque ele vem, esse Cordeiro vem, ele vem. É esse o evangelho, é esse o amor. Aí você vai dizer: o que que eu ganho com isso? Não ganha nada. Você perde, porque qualquer um que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, aquele que perder a sua vida, encontrará a melhor de todas as oportunidades da vida, que é a sua vida em Jesus Cristo. Querido, não existe Deus abençoa minha vida sentimental, minha vida espiritual, minha vida amorosa, minha vida financeira, não existe isso. Deus, você não é um gato que tem 7 vidas. Existe vida, e eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O Senhor não quer te abençoar em uma área, na outra, e você ficar na perna manca, nas finanças, na perna manca do namoro, não. Ele quer te dar vida, e essa vida em abundância é Cristo em vós, a esperança da glória, porque não mais vivo eu, mas Ele vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Você vai se frustrar, vai chorar, vai fracassar se você procurar bênção, mas se você procurar o autor da vida, você não vai se frustrar. Se você olhar para o Cordeiro, olhar para quem está no trono, você não vai se frustrar. Se você não se distrair, assim como Isaías olha para o trono, assim como os anjos olha para o trono, assim como os serafins olha para o trono, porque a glória está nele. E quanto eles olhavam para o trono e adoravam, o trono se movia para derramar graça, misericórdia. Por isso que Paulo vai dizer: pensa naquilo que é do alto. Enquanto você está olhando para aquilo que é do alto, Ele está derramando graça, misericórdia, prosperidade, cura, bênção, restauração. Mas olha para o trono. Oh meu Deus, fica de pé em nome de Jesus.